Retalhos da vida, retalhos da vida, retalhos da vida. Há um Deus que flutua nas águas, há um Deus na dor de cada mágoa, há um Deus na vontade de amar. Há um Deus no barulho dos sinos, há um Deus no sonho dos meninos, há um Deus a lhe esperar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, vê se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, vê se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. Há um Deus escondido nos montes, há um Deus que transborda nas fontes, há um Deus em cada olhar. Há um Deus na agonia de um pranto, há um Deus na tristeza de um canto, há um Deus a lhe esperar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, vê se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, vê se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. Há um Deus a lhe esperar. Há um Deus a lhe esperar. Há um Deus a lhe esperar. Se nós introduzíssemos, interiorizássemos, introjetássemos isso, essas palavras que nós acabamos de cantar. Se a gente conseguisse ver Deus em todos os lugares, em todas as situações, em todas as circunstâncias da vida, certamente nós seríamos muito mais fortes. Robustos, você fez assim, me lembrei de robustos. Na fé. Muito mais corajosos e, por isso, muito mais vencedores. Quando a gente acredita na existência e ela é real, quando a gente acredita, porque acreditar ou não está no nosso querer, mas quando a gente é feliz e acredita, porque quem acredita é feliz, quem acredita na vida além da morte, quem acredita na eternidade, quem acredita na salvação, quem acredita em Deus, é mais feliz. É mais feliz. Com certeza. E nós, caríssimos irmãos, estamos mais uma vez aqui com você, nesses retalhos da vida, agradecendo muito, muito, muito ao Senhor, porque nos deu esta oportunidade de estar aqui com você. Muito, muito, muito obrigada. Você que nos assiste através da televisão, da TV Futuro, da TV Potiguar, e também você que acessou pelas redes sociais, né? Pelo Facebook, pelo Instagram ou pelo canal do YouTube de Leia
e de Sônia. E nesse comecinho de programa, já aquela palavra amorosa e confiante, não apelativa. Se você ainda não é inscrito no canal do YouTube de Leia e Sônia, faça-o por gentileza. Tudo que nós queremos levar é evangelização. Talvez alguém precisasse daquela palavra, daquela canção, daquele olhar, daquele gesto, e ele aconteceu porque você se inscreveu no canal do YouTube de Leia e Sônia, porque você compartilhou este programa e outros. Gente, evangelizar é urgente, é preciso, é necessário. Evangelizar salva. Então, quando você se inscrever, dê logo o seu like, ative os comentários, deixe um comentário do nosso programa. Isso tudo é bom para quem está assistindo. Você, por acaso, já escutou alguém dizer, gente, essa palavra que você mandou para mim hoje, fulano, fulana, era o que eu estava precisando escutar. Sabe por quê? Porque Deus é quem nos usa. Deus usa Leia, Deus usa Sônia, Deus usa você. Você. Né? Então o mundo, gente, já tem coisas demais que a gente às vezes até compartilha que não precisava. Tem coisas ruins, tem coisas que estão destruindo. Então vamos fazer o inverso, vamos nadar contra a corrente. Porque se nós tivermos de Deus a oportunidade de escutar, de ver esse programa, vamos passar adiante. É um apelo realmente da evangelização. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. E nesse programa de hoje eu quero fazer uma pergunta para vocês e para nós. A sua vida, meu irmão, minha irmã, é uma busca constante de viver o Evangelho? De viver os ensinamentos de Jesus? Você tem dado o melhor do seu coração, o melhor do seu tempo, o melhor da sua saúde, do seu dinamismo para o Senhor? Nós sabemos que a força da vida vivida no Evangelho é a força mais poderosa que há, não é, Léa? Sem dúvida. Não Dúvida. tem igual. É a força do Evangelho. E, por isso, todas as pessoas, e a gente confirma isso quando lê os Evangelhos, todas as pessoas ao se aproximarem de Jesus, sentiam e diziam, ele fala com autoridade. A palavra dele entra em nós, a palavra dele convence. E por que isso acontecia? E por que isso ainda acontece nos dias de hoje? Acontece. Se a gente abrir o coração e escutar a homilia, que o padre está na hora da missa pregando, em nome de Jesus, é o próprio Jesus. Precisamos abrir o nosso coração. Sabe por quê? É que o que Jesus pregava mexia com todo mundo, porque ele não pregava somente para os ouvidos, ele pregava também para os olhos. Como é importante a gente ver, a gente ouve e a gente vê. Porque o ver é o testemunho. E é o testemunho que arrebata sempre as multidões. Era o que acontecia com Jesus, né? No caso, arrebanhava, né? Arrebanhava. Jesus arrebanhava multidões. É? E arrebanha. E arrebanha. Exatamente. Né? Então, a palavra de Deus, a palavra de Jesus, dita com esse entusiasmo, com essa força toda, é preciso que nós também o imitemos. Você já sentiu, meu irmão, minha irmã, já sentiu alguma vez que o seu testemunho, o seu exemplo, o seu comportamento, o seu modo de agir, de falar, de sorrir, de acolher, fez diferença para a vida de alguém? Nossa, Leia, pergunta novamente. Isso é forte. Realmente. Isso é forte. Você já sentiu, minha irmã? Ei! Você já sentiu, meu irmão? Atente!
A nossa vida não pode ser comer, dormir, tomar banho e levantar e trabalhar. Tem que ter essência. Você já sentiu alguma vez que o seu testemunho, o seu comportamento, o seu modo de falar, o seu modo de agir fez diferença na vida de alguém? Lembremos-nos sempre, sempre, daqui para frente, jamais nos esqueçamos dessa realidade da vida de Santa Teresa de Calcutá. Ela nos deixou esse legado. Meu irmão, disse ela, em algum dia da vida, em alguma circunstância, a única Bíblia viva, o único evangelho, o único testemunho que alguém verá e ouvirá será a sua vida. E se a sua vida for maravilhosa, belo testemunho, bela Bíblia, belo evangelho. E se for o contrário? É forte. É disso que o mundo precisa. De pessoas com uma vida reta, uma vida limpa, uma conduta irrepreensível, uma vida digna. É disso que o mundo precisa, de pessoas que vivam o evangelho, que sigam os ensinamentos de Jesus. E esse chamado, meus irmãos, é todo dia e toda hora para todos nós. Hoje mais do que nunca. Sabe por quê? Porque a nossa Igreja Católica tem sido cada vez mais pisada, sabotada, perseguida. A cruz de Cristo tem sido cuspida. Aliás, que pena. Todos nós já presenciamos isso. Estamos presenciando a distorção dos valores. Os valores morais, os valores espirituais, temporais. Como eles têm sido questionados, achincalhados, ridicularizados. É por isso que o chamado de Deus é muito forte para mim, para você, para toda a humanidade. O mundo precisa cada vez mais de pessoas de vida reta, digna, honrada, temente a Deus. E como Léa aqui falou, agora, recente, que testemunhem o amor de Deus durante toda a nossa vida. Nós precisamos disso, meus irmãos. A gente precisa ficar com calor quando fala. A gente precisa ficar emocionada. Porque Deus chama cada um. E Deus vai pedir contas. Em Isaías capítulo 55, versículos de 6 a 9, nós lemos: buscai ao Senhor, já que ele se deixa encontrar. Ele não se esconde, ele se deixa encontrar. E ele quer ser encontrado. Invocai-o, já que está perto. Renuncie o malvado ao seu comportamento malvado. Renuncie o pecador aos seus projetos. Volte ao Senhor, que dele, do malvado, do pecador, terá piedade. E a nosso Deus, que perdoa gratuitamente, generosamente. Pois os meus pensamentos, diz o Senhor Deus, não são os vossos. Não batem os pensamentos de Deus com os pensamentos dos homens. E o vosso modo de agir arremata Deus. Não é o meu modo de agir. Isaías, capítulo 55, versículos de 6 a 9. Os meios de comunicação, cada vez mais intensamente, estão atacando, bombardeando a nossa igreja. A igreja de Jesus Cristo. Elas jogam nas mídias a notícia sensacionalista. O que a igreja faz de bom, de maravilhoso, não é dito, muito pelo contrário. Mas elas costumam
noticiar, não é? Matérias impactantes que desmoralizam, que ficam sempre mais e mais ateando gravetos à fogueira da maledicência, que leva à destruição. E o maior perigo ainda, Leia, ainda é que muitos católicos estão se deixando, pelo menos, abrindo o coração para a dúvida. Duvidar. Será que isso que a televisão mostrou é certo ou não é? Vamos nos empenhar em buscar as verdades, abrir o coração e acolher a verdade do Senhor. Porque cada vez mais feliz de quem perseverar até o fim. E o mundo oferece caminhos demais. Vamos nos pegar em Deus. Vamos orar mais. Vamos nos segurar na palavra de Deus. Vamos rezar em família. Vamos buscar os sacramentos. Porque senão a gente vai correr o risco de acreditar em muitas mentiras. Isso mesmo, Sônia. Muitos de nós católicos fervorosos, de comunhão diária ou dominical, de audição diária do Santo Evangelho, da recitação do texto, quando ouvimos essas palavras malignas, de maledicência, que são cada dia um gravetinho, que ateiam a fogueira das mentiras, nós dizemos, será que isso é verdade? Você que recita o texto todos os dias, você que proclama a palavra do Senhor, tem direito de ter no seu coração espaço para dúvida? Lembremos de Nossa Senhora, uma menina de 14, 15 anos, quando o anjo disse, você foi escolhida para ser a mãe do Senhor. Ela só fez uma pergunta de ordem moral, ela disse, mas eu não conheço o homem. Ou seja, como é que eu vou ter um filho se eu ainda não sou casada, no sentido de ter o direito de coabitar, de conhecer, porque a palavra conhecer na Bíblia significa ter uma união carnal, abençoada pelo Senhor. Ela correu esse risco, mas ela teve coragem. Ela disse, faça-se, bora. Vem da parte do Senhor. Eis aqui a serva do Senhor. Ela não titubeou. E nós comungamos, rezamos, pregamos e ficamos, será? Eu não sei. O que te prende ao mundo? Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Meu Deus do céu. Vamos terminar esse nosso bloco deixando aqui um certo mal-estar quando nós nos lembramos de quantas pessoas que vivem na dúvida. Quem vive só de perguntas não crê. Daqui a pouquinho, segundo bloco, Retalhos da Vida. Casa das Fechaduras, tudo em fechaduras e acessórios para móveis, fechaduras digitais, eletrônicas e magnéticas, travas de segurança, puxadores, portas, videoporteiros, ferragens para portas e janelas. Trabalhamos com as melhores marcas e o melhor preço do mercado. Profissionais especializados para um melhor atendimento. Casa das Fechaduras, Avenida Antônio Basílio, 2116, Lagoa Nova. Fone 3223-3324. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Cristo tem poder, aleluia, tem poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder.
está escrito no Novo Testamento que em Caná da Galileia Jesus foi a um casamento, transformando água em vinho e dando ao povo para beber, mostrando a sua glória, sua graça e seu poder. Porque Cristo tem poder, Cristo tem poder, Cristo tem poder, aleluia, tem poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Jesus curou um cego entrando em Jericó, salvou a samaritana lá no poço de Jacó. No Monte das Oliveiras, seu poder ele mostrou, 5 pães e 2 peixinhos, 5.000 alimentou. Porque Cristo tem poder, Cristo tem poder, Cristo tem poder, aleluia, tem poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Jesus fez maravilhas no deserto da Judéia, curou na Samaria e também na Galileia. E em Cafarnaum, milagre também fez, curou lá no caminho 10 leprosos de uma vez. Porque Cristo tem poder, Cristo tem poder, Cristo tem poder, aleluia, tem poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Cristo tem poder, aleluia, tem poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. E tem mesmo, hein? E ninguém discuta. Jesus Cristo tem poder e ninguém discuta. É ponto final. Não há reticências, não há vírgula. Só pode haver exclamação. Jesus Cristo tem poder. E por causa desse poder inenarrável, indestrutível, inquestionável, insofismável que Jesus tem, é que nós temos que nos quedar e dizer: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. É Ele que me encoraja. Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Olha que quando a gente diz o Senhor, Jesus é o Senhor da minha vida, o Senhor tudo pode, tudo manda, tudo resolve. Nós somos dependentes, nós nos curvamos à sua vontade, né? Precisamos dizer: Jesus Cristo é o meu Senhor e assumir o senhorio de Jesus na nossa vida. Tudo muda. Tudo fica diferente. Continuando a nossa reflexão de hoje, e nós começamos numa primeira palavra dizendo assim: você já parou para pensar, para refletir, para bater no peito ou para agradecer a Deus, que muitas vezes o único testemunho, o único evangelho, a única Bíblia que alguém vê é a sua vida? E por isso grande é a sua responsabilidade, grande é a nossa responsabilidade. Mas, enquanto a gente de um lado vê isso, essa maravilha, que eu posso ser testemunha do ressuscitado e ajudar outros a ressuscitarem pelo empenho, pela coragem, pela convicção das minhas palavras, por outro lado, vão chegando aqueles que vão criando mentiras. Não é bem assim. Jesus Cristo mas não é bem assim. E aí começa a criar no nosso coração dúvidas. Será que é mesmo Jesus Cristo tem poder? Ou será que é mais ou menos? E que direito nós temos de crer nessas dúvidas que colocam no nosso coração? Você que nos assiste, doa seu coração. Desde menino, desde menina, você só ouviu dizer que Cristo tem poder, que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Lá em
João capítulo 15, versículo 12 a 17, ele diz: esse é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amo. E nós ainda corremos o risco de começar a ter dúvida, porque alguns que se arvoram de sabichões, de doutos, de teólogos, não sei que teologia, começam a colocar gravetos e incendiar a fogueira da dúvida no nosso coração. Eu já vi uma pessoa muito próxima dizer a mim: eu tinha saudade do tempo que eu tinha fé. Pô, que tristeza. Porque a fé, meus irmãos, ela precisa ser alimentada. Mas a fé também acaba se não for cuidada, zelada, cada dia. Não é? A gente precisa, por isso, se a gente se aprofundar no conhecimento, no estudo da doutrina, cada vez mais se empenhar em absorver os ensinamentos de Jesus na nossa vida, a nossa fé vai crescendo. E ainda que essas coisas aconteçam no mundo para tirar a nossa fé, vão encontrar um coração, uma mente mais fortalecida. Minha gente, ultimamente, de uns 10, 15 anos para cá, para muitos profissionais e órgãos dos meios de comunicação sociais, não há mais, no entendimento deles, na reflexão pecaminosíssima deles, não há mais a realidade do pecado. Eu fiz porque eu quis. Assumo as consequências, mas não há pecado, porque até Deus é relativo. Atentem para o que Lé e Sônia estamos dizendo. Estamos falando de palavras de outras pessoas, porque a nossa é uma e única. Jesus Cristo é o Senhor. Mas para muitas pessoas que talvez não estejam acreditando na vida eterna, na eternidade, na visão beatífica de Deus, na felicidade sem fim que é estar no céu, para essas pessoas, nada mais é pecado. Tudo é permitido. A vida é minha, dela e com ela. Eu faço o que bem me apraz. Que pena. Mas é porque também, quando a gente vai se afastando dos conceitos que não mudam, não passam. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. A vida eterna parece que para muitos já não existe. É como se aqui na terra morreu, acabou. Então eu posso fazer tudo, eu posso querer tudo, eu posso enganar todo mundo, não é? Então o pecado existe sim. Na maioria das mídias sociais, e a gente confirma isso com as programações, as entrevistas, os programas mesmo, a grade toda voltada a incutir em nós coisas que são contrárias à nossa doutrina, e elas não têm o temor de Deus. Então não podemos, se você vai assistir, por exemplo, um seriado, uma novela, um filme, o que for, e você sentir que ali o que está se falando é contrário à doutrina, desligue. Não fique vendo, não. Porque até o pouco que a gente tem poderá ser tirado, porque o inimigo se aproveita disso. Olha, para as mídias sociais, não há mais o adultério. O fato é que muitos dizem: eu quero experiências diferentes. Eu quero experimentar coisas novas. Não deu certo aqui, vou para ali. Não deu certo ali, vou para acolá. Não deu certo acolá, eu vou. Porque a vida é minha. Então, isso é falta do temor de Deus. A mídia também diz, muitos dizem, não é crime abortar. O corpo é meu, eu faço o que me convier. Além do mais, eu nem estou psicologicamente preparada para a maternidade. Isso não é um conceito de Deus. Isso não está dentro da doutrina dos ensinamentos de Jesus. Não há mais crítica à homoafetividade. O mundo não critica mais,
Nós também não estamos criticando a homoafetividade, o que nos abala o coração, o que nos dá o direito de refletirmos para você, irmão e irmã querida, é a prática da homoafetividade. Você pode trazer na sua alma, porque o homoafetivo diz: o meu corpo clama pelo corpo do mesmo sexo e eu tenho que atendê-lo, afinal eu nasci para ser feliz. É aí que entra a mortificação, A sublimidade, como é? a sublimação, A sublimação. a castidade. O meu corpo clama, mas a minha alma é mais forte que o clamor, que é o grito material, sensual, humano do meu corpo. Não estamos criticando pessoas. Não, não. O que nós estamos atentando, angustiadas, é a prática desse sentimento. Não há mais homem nem mulher. Azul? Rosa? Não há mais homem nem mulher. Não estamos falando que azul é menino, que rosa é menina. Não é isso. É o que estamos falando, é que muitas pessoas já dizem, influenciadas pela mídia, porque a mídia é forte. A mídia muitas vezes é funesta, devastadora, destruidora, quer confundir as famílias para destruir as famílias, porque a família é o santuário da vida, a família é o céu da terra. A família é a presença de Deus dizendo: tem jeito, pai, mãe, filhos. Temos que rezar e pedir a Deus. Alguém diz: dentro de mim há um grito diferente. Há um grito diferente do que a natureza me concebeu. Eu nasci mulher, mas a minha alma grita que eu quero ser homem. Ou o contrário, submissão a Deus, mortificação, castidade, isso leva ao céu. Gente, o caminho para o céu é estreito, é difícil. Precisa de renúncias, de mortificações. E é por isso que é exigente. O evangelho é exigente. E de nós exige realmente práticas diferentes. Nós precisamos remar contra a maré. Nós precisamos pregar com a palavra e com a vida, principalmente, o reino de justiça, de igualdade, de fraternidade, de plenitude, de solidariedade. O reino da espiritualidade. Deus existe. Deus não caiu de moda e com Deus não se brinca. Cada dia, meus irmãos, cada dia aumenta o desafio. Cada dia aumenta o desafio e nós precisamos nos manter fiéis à sã doutrina da igreja. Somos católicos? A nossa doutrina é a doutrina católica. E cada vez mais, irmãos, estão surgindo novas literaturas, novos livros, novos artigos, novos ensinamentos, novas ideologias, novas doutrinas. É assim, é assim, é assim. E são sempre, atualmente, contrárias aos ensinamentos das Sagradas Escrituras, do magistério da igreja, da sã doutrina. E que, lamentavelmente, estão influenciando, estão conseguindo entrar e começar a mudar o sentimento e o pensamento de muitas pessoas. E estão conseguindo essas novas doutrinas, ideologias, ensinamentos, conquistar cristãos católicos como você, que vive cheio de dúvida e que se dizem seguidores de Jesus Cristo. Dói, viu? Dói na alma, inquieta o nosso coração. E nesse programa a gente está refletindo coisas do dia a dia. Que você está da vendo. realidade atual que nós estamos vivendo. Você não tem olhos? Você não tem ouvidos? Você não tem televisão? Você não tem internet e não vê nas redes sociais? É isso que você está vendo. E é por isso que Deus pede a mim, pede a Leia, pede a você, pede a todos nós que a gente grite
cada vez mais alto as verdades da nossa igreja. Precisamos, sim, falar, gritar para o mundo que Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. Essa é a nossa doutrina, essa é a nossa fé. Como é? Essa é a nossa doutrina. Essa é a nossa fé. Nós somos católicos, apostólicos, romanos. Nós somos seguidores de Jesus Cristo. Você é seguidor, você é seguidora. Você, criança que já está sendo chamado a esse caminhar. Você jovem, adulto, idoso, você que já está numa idade adulta. Vamos nos empenhar para a gente não enfraquecer na fé. Vamos gritar com convicção, com a maior convicção do nosso coração, que Jesus é a própria hóstia viva, a hóstia consagrada, que Ele é real na Eucaristia, que Ele é o pão da vida, que desceu do céu. Essa, meus irmãos, eu vou repetir, é a nossa doutrina, é a nossa fé. O Mar Vermelho verdadeiramente se abriu. Já há quem diga que isso não aconteceu, que é uma maneira de falar, e há quem esteja acreditando. Cadê sua fé? Essa é a nossa doutrina, essa é a nossa fé. O Mar Vermelho se abriu pelo poder de Deus, para que o povo hebreu, naquela travessia vitoriosa, pudesse fugir da tirania, da monstruosidade do faraó e começar uma vida nova para a liberdade dos filhos de Deus. Essa é a nossa doutrina, essa é a nossa fé. Por que mudar? Tenha medo não, tenha medo não. Você está falando a verdade. Olha, aqui na palavra de Deus, e acabamos de cantar que Cristo tem poder, Ele multiplicou, sim, 5 pães e 2 peixinhos, alimentou 5.000 pessoas, sem contar homens e mulheres. Sem contar mulheres e crianças. 5.000, bote 5 vezes 5. É muita gente. Isso está escrito aqui. É a nossa doutrina, é a nossa fé. Ainda que alguém diga que isso não aconteceu, isso foi um simbolismo, acredite, porque está aqui. Essa é a nossa doutrina, é a nossa fé. Bom, estamos terminando o nosso segundo bloco, gente. A Sônia disse que quando a gente fala com a alma, com o entendimento, com a emoção, com a revolta, com a esperança. Isso até sua. Esse suor não é meramente físico, não. É um suor de Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Daqui a pouquinho, nosso terceiro bloco, Retalhos da Vida. Casa das Fechaduras, tudo em fechaduras e acessórios para móveis, fechaduras digitais, eletrônicas e magnéticas, travas de segurança, puxadores, portas, videoporteiros, ferragens para portas e janelas. Trabalhamos com as melhores marcas e o melhor preço do mercado. Profissionais especializados para um melhor atendimento. Casa das Fechaduras, Avenida Antônio Basílio, 2116, Lagoa Nova. Fone 3223-3324. Te coroamos, augusta rainha. Tu és certeza
porque tu és firmeza na fé. Acreditaste e nunca desististe. Nunca desististe. Ave Maria, Mãe terna, cheia de graça e amor, Por Deus foste a escolhida, és a mãe do Salvador. ó Virgem Santa querida, somos teus filhos também. A ti viemos louvar, Mãe de bondade. Amém. Ó poderosa Rainha, a ti a nossa devoção. Recebe nesta coroa, ó Mãe, o amor do nosso coração. Ó poderosa Rainha, a ti a nossa devoção. Recebe nesta coroa, ó Mãe, o amor do nosso coração. Ó Mãe, te coroamos, ó Mãe de Jesus. Te coroamos, augusta Rainha, Mãe que ao céu nos conduz. Ó Mãe, te coroamos, ó Mãe de Jesus. Te coroamos, augusta Rainha, Mãe que ao céu nos conduz. Recordando carinhosamente que essa canção que se chama Te Coroamos, Augusta Rainha, é uma composição, melodia e letra de Leia e Sônia. E nós a compusemos exatamente porque temos poucas canções de coroação de Nossa Senhora. E aí quisemos deixar, e o Espírito Santo nos ajudou, uma marca da nossa missão, Leia e Sônia. Mas continuando o que estávamos refletindo, de muitas ideologias, muitos livros, muitos artigos, muitas conversas que estão querendo relativizar, mudar, dizer que não é bem do jeito que disseram no passado, vamos continuar com uma palavra de peso, de responsabilidade, de firmeza. O nosso Papa Emérito, Bento XVI, um dos maiores teólogos que o mundo já conheceu, e nós sabemos disso, fala a toda a igreja do perigo do relativismo. Não é bem assim. Isso é que é relativo. Na nossa igreja. Relativismo na nossa igreja. O relativismo é o homem, o ser humano, acreditar e defender que você prega de um jeito, acredita de um jeito, e eu prego de outro jeito, e acredito de outro jeito. E isso, diz o nosso Papa Emérito Bento XVI, é um grande perigo, porque na vida nem tudo é relativo. E muitas coisas que são absolutas estão sendo pregadas como relativas. E nós vemos quantas pessoas católicas, consagradas, religiosos, religiosas, né, pregando que o demônio não existe. Olha que perigo. Que o inferno não existe. Que o pecado não existe. Que o purgatório não existe. Meus irmãos,
O demônio existe. O inferno existe. O pecado existe. O purgatório existe. Em matéria de fé, em matéria de doutrina, não há relativismo. Você prega assim, que o inferno existe, eu prego que o inferno não existe. E o coração daquele, a alma daquele, a salvação daquele para quem você prega e eu prego, vai ficar dividida? Em matéria de doutrina, né? A verdade, desculpa, Léa. A verdade de Deus é uma verdade absoluta. Não é do jeito que eu quero, do jeito que eu quero. Exatamente. Em matéria de fé, em matéria de doutrina, não há relativismo, não há eu e nem você. Há a verdade única, porque a palavra de Deus expressa na igreja, fundada por Jesus Cristo, é uma só. E essa é a nossa doutrina. E essa é a nossa fé. Enquanto católicos, meus irmãos, nós temos que professar uma mesma fé. Proclamar um mesmo batismo. Nós não temos, nunca tivemos e jamais teremos o direito, menor que seja, mínimo que seja, de querer desvirtuar dogmas, verdades da nossa igreja. Essa é a nossa doutrina, essa é a nossa fé. Se católicos, uma só unidade, um só credo, uma só verdade. Nós, católicos, temos que rezar e buscar a nossa instrução numa mesma cartilha, a Bíblia Sagrada, o Catecismo da Igreja Católica, os documentos da Igreja, a doutrina da Igreja, o Código de Direito Canônico. Aliás, o Papa Bento XV, atentemos, não é o Bento XVI, é o Papa Bento XV. Bento XV nos ensina que a ignorância é a mãe de todos os erros. Interessante. E essa verdade que ele ensina é a nossa doutrina e é a nossa fé. E ainda há católicos, infelizmente, que insistem em dizer, bom, o Papa fala assim, o magistério da igreja fala assim, a doutrina fala assim, o catecismo fala assim, mas eu, porque tenho minhas convicções, tenho o meu jeito de ser, eu acho assim. Um achado muito diferente, um achar muito diferente. É muito triste, viu? Ah, é meu muito irmão, triste. minha irmã. Então você não é católico. Você não é católica. Se você está nesse pensamento, a igreja fala assim, mas eu tenho minhas conclusões pessoais, eu tenho o direito de escolher. Eu creio na ressurreição, mas também creio na reencarnação. Você não é católico. Você não é católica. Ou isto ou aquilo. Porque a palavra de Deus é a verdade. Sua lei, liberdade. Quem é católico tem que reproduzir na sua vida uma vida conforme os ensinamentos da Igreja Católica. Essa é a nossa doutrina. Essa é a nossa fé. Nós já repetimos aqui hoje. E já repetimos muitos e muitos programas e muitos momentos da nossa vida. Essa palavra de Jesus. Nós somos chamados a ser discípulos. Olha o que ele nos diz em João 8,12. Falou-lhes outra vez Jesus. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então, o convite, e Jesus ainda tem mais. 14, né? Jesus 14, João 14, 6. Jesus também nos diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Essa é uma verdade. Essa é a nossa doutrina, essa é a nossa fé e acabou. Vamos seguir Jesus, o que ele diz. Entendemos? Entendemos, irmãos. Entendemos. Peçamos a
ao Espírito Santo que abra o nosso coração, a nossa mente, para entendermos que essa é a nossa doutrina e por isso essa é a nossa fé. Doutrinas são os ensinamentos que regem uma vida. Existe a doutrina do mal, existe a doutrina do bem. Vamos seguir aquilo que nós queremos para a nossa vida. Entendemos? Se fizermos a opção pela Igreja Católica, temos que abraçar, acolher, crer e viver a doutrina e os ensinamentos da Igreja Católica. E isso sem resmungar, e isso sem contestar, e isso sem reclamar, e isso sem dizer, não é tanto assim, então você não é católico. Houve alguém que antes foi inspirado por Deus. Então, do contrário, se nós ficarmos questionando, nós estaremos perdendo nosso tempo e o nosso crescimento espiritual. Entendemos? Gente, nós precisamos defender a verdade, defender a fé. Nós somos defensores da fé, nós somos chamados por Deus. Olha o que nos diz a carta aos Filipenses, São Paulo, aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 16. Ele diz assim: tenho por missão a defesa do Evangelho. É para mim e para você. Nossa igreja, então, cada vez mais precisa, cada vez mais de profetas que se levantem, pessoas corajosas e dignas, que se levantem com coragem para ensinar porque as verdades da defensores, igreja. né? É isso que eu falei no começo. Nós somos chamados a ser defensores da fé. Há alguns que são inquisidores, mas disse assim, é assim, quem vive só de pergunta não crê. Nossa Senhora não interrogou a vida inteira, foi um instante para saber, porque ela era uma moça inteligente. No fim, em poucas palavras, ela acreditou. E a gente vive só de perguntas. Essa é a nossa doutrina, porque essa é a nossa fé. É a nossa fé. Eu estou lembrando aqui de um fato. Às vezes, as mídias sociais dão uma notícia maldosa, uma notícia que é desejosa mesmo de causar impacto, ridicularizar. Mas ela tem um fundo de verdade. Digamos, o que nós temos que fazer? Logo compartilhar, logo acreditar em tudo? Vamos atrás, vamos ver, vamos rezar por aquilo que está acontecendo e não, aumentar, jogar gravetos na fogueira. Para atiçar Vamos a fogueira da maledicência. Vamos entrar profundamente, com responsabilidade, coragem e comprometimento na defesa da fé. Muitas vezes, nós, vocês, eu, Sônia, que vamos muito às redes sociais, a gente vê muitos artigos. Padre tal, bispo tal, irmã tal, igreja tal, o Papa Francisco. E a gente logo absorve e diz, que coisa! Acredita logo. A gente logo acredita e manda para tia, para prima, para avó, para colega. Você está disseminando aquilo que pode até ser real, mas em caso de eu não conhecer, você tem como provar que aquilo que você leu é verdade? Então, cale a sua boca perigosa, cale esse seu dedinho que adora compartilhar coisas que não são a nossa doutrina e a nossa fé. E ainda que você, de repente, descubra, houve casos na igreja que nós soubemos que foi escândalo, que foi isso, que foi aquilo. Ainda assim, você não tem o direito de mandar para todo mundo, leia, que absurdo, não ajudo mais tal igreja, você viu o que é que o padre fez? Cala a sua boca, reze, coloque seu joelho no chão e seu coração em Deus, mortifique-se nos sentidos, faça jejum, faça penitência. Nós somos responsáveis por atirar gravetos na fogueira da maledicência. E nós sabemos, irmãos, nós sabemos que a verdade da igreja
tem a marca, tem o sinal da cruz. O próprio Jesus nos diz em Mateus 16, 24, se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E é por isso que nós precisamos pensar na salvação, pensar na vida eterna, na eternidade. Há outra vida? Sim. Daí temos que buscar o quê? A conversão, a mudança de vida, o crescimento na fé. Caminhar para Deus nos caminhos do Senhor requer de nós renúncias. Mas sejamos agradecidos, eternamente agradecidos àqueles que nos mostram que há uma vida melhor e que nós podemos alcançá-la. A vida eterna existe. O Papa Leão XIII, vamos guardando essas frases lapidares, ricas de entendimento, ricas de ensinamento espiritual. O Papa Leão XIII nos disse que a audácia dos maus, a esperteza dos maus, se alimenta da covardia dos bons. Eles são audaciosos, eles são espertos. E nós somos covardes. Nós não defendemos a nossa fé. Nós somos covardes. Nós nos calamos. Nós deixamos as coisas acontecerem para ver como é que fica. E vamos à missa domingo e comungamos. Estamos lá batendo palma, mas o nosso coração, quem sabe, que triste, está bem distante de Deus. Por isso, dobremos nossos joelhos, clamemos a intercessão da Santíssima Virgem Maria para essa nossa terra de Santa Cruz. Orações, sacrifícios, terços, Santa Missa, adoração, jejuns, penitências, tudo isso nos levará a uma conversão da nossa vida. Hoje, melhor que ontem. Amanhã, melhor que hoje. A cada dia nós precisamos crescer para chegarmos a Deus. E é aqui na palavra de Deus que nós encontramos as nossas respostas, o incentivo para que caminhemos nessa estrada, né? Porque ele nos diz, Jesus, o próprio Jesus, em João 16, 33, eu, no mundo haveis de ter aflições, coragem, eu venci o mundo. Então vamos procurar, meu irmão, minha irmã, essa força, tudo isso que Leia falou, vamos buscar na oração, na dedicação, usando o nosso tempo, nosso amor e nosso coração para Deus. Assim nós vamos caminhando e levando junto aqueles que Deus nos deu. Então, nesse final de programa, feche os seus olhos, incline a sua cabeça e reze comigo. Deus de amor, Deus misericordioso, infunda no meu coração, Senhor, o desejo de trilhar os vossos caminhos com coragem, com determinação. Aumenta a minha fé, Senhor, para que eu não desanime, não titubeie no meio do caminho. Me dê forças, Senhor. Cumula-me de forças, Senhor, para eu seguir adiante nos caminhos que tu me chamaste, que tu me colocaste. E a você, mãezinha querida, eu vos peço também que intercedas por mim, por minha casa, por minha família, para que cada vez mais eu persevere nos caminhos do Senhor, no conhecimento da palavra e no testemunho. Amém. Porque essa é a nossa doutrina e essa é a nossa fé. Obrigada por hoje. Retalhos da vida, retalhos da vida, retalhos da vida, retalhos da